Se você tem uma Bíblia, quero que abra em Josué capítulo 10. Agora, esse é o 6º livro da sua Bíblia. Então, se você for ao início da sua Bíblia e não tiver certeza de onde fica Josué, vá até Gênesis e comece a avançar na sua Bíblia. Você vai se deparar com esse livro realmente espetacular que nos ensina tanto. E enquanto você chega lá, deixe-me te dar o título da minha mensagem. Quero falar com você sobre um Deus extraordinário, uma fé extraordinária, e acredito que isso fará sentido quando terminarmos com esta passagem das Escrituras. Se você não tem estado conosco, temos percorrido o livro de Josué. Boas notícias. Estamos fazendo mensagens que são independentes, por isso toda semana que você vier é fácil se atualizar. Vou te dar informações de apoio para garantir que você esteja conosco durante todo o processo. Mas sei que muita gente se perguntaria por que estudar um livro como este. Se você estudar o livro de Josué, vai perceber isso. Agora, até mesmo hoje, não? E à medida que avançarmos, trata-se muito de batalhas, de conquistar terras, de ver como essas nações lutam entre si. Então, por que raios no nosso tempo e na nossa época gastaríamos tempo falando sobre esse tipo de coisa? Bem, a Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, ouçam com atenção, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Em outras palavras, a Bíblia diz, olha, você realmente pode aprender sobre a vida a partir do que foi escrito no Antigo Testamento. Depois diz o seguinte, há um propósito nisso, por meio da perseverança e do consolo das Escrituras, você e eu podemos ter esperança. E eu me pergunto, quantas pessoas precisam disso nesta manhã? Na verdade, quando você entende o livro de Josué, só para te atualizar, sei que muitos de vocês já conhecem, mas pode haver pessoas que não saibam. O livro de Josué trata dos filhos de Israel tomando posse da terra prometida, da qual Deus lhes falou desde Gênesis 12. Isso já era esperado há muito tempo. Deus disse, eu lhes darei esta terra. Ela vai prover tudo o que vocês precisam para sobreviver e prosperar na vida que criei para vocês. E eles têm avançado nessa direção com muitos altos e baixos até este momento. Alguém aqui já percorreu o caminho da vida com alguns altos e baixos? Alguns hoje estão no alto, outros no baixo. Assim é a vida. A Bíblia nos ensina que isso é uma imagem. Ela está nos revelando, ouçam com atenção, que assim como eles vão e possuem tudo o que Deus tem para eles, da mesma forma você e eu vamos e possuímos tudo o que Deus tem para nós. Muitos dos princípios e lições que estamos aprendendo nesta manhã, Deus diz, bem, é assim que você possui o que tenho para a sua vida. E eu faria esta pergunta. Não apenas respondam, pensem bem, de verdade, deixe que isso penetre em sua consciência e reflita sobre isso. Você não quer tudo para o que Deus te criou? É disso que se tratava Josué. Quero dizer, você não quer tudo. Agora vejam, alguns de vocês estão dizendo que sim, e acredito que todos na sala diriam, eu quero o que eu quero. Basta se casar e você verá que as pessoas querem o que querem. Tenha filhos e você perceberá que as pessoas querem o que querem. Isso não foi o que eu perguntei. O que eu perguntei foi, você não quer tudo para o que Deus te criou? Em Josué capítulo 10, versículo 1, veremos como eles iniciam a jornada para obter o que Deus lhes dá. Vamos aprender como começar a jornada para receber o que Deus tem para nós. Diz assim, agora aconteceu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, e isso soa estranho, porque normalmente pensamos nos filhos de Israel como reis de Jerusalém, mas isso foi antes de eles a conquistarem. O rei de Jerusalém ouviu que Josué tomou Ai, e que a destruiu completamente, assim como fez com Jericó e seu rei. Então, você está vendo, se não tem acompanhado conosco, está vendo que eles estão conquistando esta cidade? Eles conquistam aquela cidade. É isso que ele está nos lembrando. Ouviu que conquistaram Ai, ouviu que conquistaram Jericó. Então, ele fez o mesmo com Ai e seu rei. E os habitantes de Gibeão, isso foi o que aprendemos na semana passada, tinham feito paz com Israel e estavam dentro da terra. Eles enganaram, mentiram. E assim Israel entrou nesse pacto baseado em um engano. Mas como tinham dado sua palavra, mesmo que a outra parte tenha usado o engano, eles iriam cumpri-la. E assim a Bíblia diz que quando ele ouviu que todos os outros haviam entrado nesse tratado de paz, o rei de Jerusalém temeu muito porque Gibeão era uma grande cidade, como uma das cidades reais, e porque era maior que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Até Ai tinha homens valentes, mas não venceram. Isso nos coloca a par. Então pense nisso por um momento. Quando você lê os versículos 1 e 2, eles resumem tudo do capítulo 6 ao 9, porque é isso que você vê. Você vê que eles conquistam a vitória sobre Ai.
Você vê que primeiro conquistam a vitória sobre Jericó, depois sobre Ai, você vê que fazem um tratado com Gibeão. Então tudo isso está acontecendo. Eles estão tomando e possuindo a terra que Deus lhes prometeu. No versículo 3, você recebe um plano. Portanto, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou uma mensagem. E é isso que você lê no versículo 3. Ele envia uma mensagem para 4 reis diferentes. Pule para o versículo 4. Venham até mim e me ajudem. Ajudem-me e ataquemos Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. No versículo 5, os 5 reis dos amorreus, o de Jerusalém e os outros 4 para quem ele escreveu, unem-se todos completamente. Lembre-se do que a Bíblia ensina. São cidades maiores. São maiores do que Jericó e Ai. A batalha fica pior, não melhora. Alguém já entrou na vida cristã e percebeu que às vezes a batalha espiritual piora ao invés de melhorar? Muitas vezes, ao se comprometer a viver para Deus e admitir fazer o que Deus quer que você faça, você pensa que vai melhorar, que será mais fácil. Então você não leu a Bíblia, porque não é isso que a Bíblia ensina. Fica mais difícil. Eles enfrentam coisas maiores. A Bíblia diz na última parte do versículo 5, eles se reuniram, subiram com seus exércitos, acamparam junto a Gibeão e lutaram contra ela. Aqui está a questão. Os gibeonitas, se você voltar ao capítulo 9, tinham feito um tratado de paz com Israel por meio do engano. Fizeram-nos acreditar que não estavam na terra, e então entraram em um tratado. De repente, Israel percebeu que eles realmente estavam na terra. Israel ia derrotá-los como Deus havia ordenado, mas ao cair no engano, não buscaram a Deus, não seguiram a direção que Deus queria e entraram nesse tratado. Então agora é hora de descobrir. Israel vai cumprir sua palavra? Israel vai fazer o que prometeu fazer? Isto é como uma recapitulação do texto, mas os gibeonitas enviaram uma mensagem a Josué e disseram: você tem que vir nos defender, temos um tratado, estamos juntos, você prometeu, vamos ver se vai cumprir sua promessa. E quero que todos digam amém, assim sei que estão ouvindo. Este é o preço dos erros que cometeram quando fizeram um pacto em Josué, capítulo 9. Eles não oraram. A Bíblia literalmente diz que eles não oraram. Não buscaram ao Senhor para saber se aquilo era um engano, se não era verdade. Muitos de nós passamos a vida nas redes sociais e assistindo às notícias sem pensar na palavra ou na verdade de Deus. Não perguntamos a Ele, isso é verdade? Devo acreditar nisso e construir minha vida sobre isso? E acabamos caindo em um engano. Acabamos cometendo grandes erros. Foi isso que eles fizeram. E agora pensem nisso por um momento. Eles estão recebendo as consequências do seu erro? No versículo 7 nos é dito. Isso é interessante porque, lembrem-se, foi usado um engano para obter a palavra de Israel, para obter a palavra de Josué. Mas Josué dá a sua palavra. Agora vamos descobrir como Josué vai responder. E no versículo 7 nos é dito que Josué vem de Gilgal. É isso que você aprende. Escute-me com muita atenção. Ouça, mesmo que o mundo tenha mentido, Josué permaneceu na verdade. Josué não permitiu que a falta de integridade deles afetasse a sua própria integridade. Ele não permitiu que, porque outros estavam fazendo o que era errado, isso o levasse a fazer o que era errado também. Literalmente, ele cumpre sua promessa. Josué lidera o povo e eles marcham a noite toda, o que seriam cerca de 32 quilômetros. Alguém aí quer marchar 32 quilômetros à noite? Não sei vocês, mas eu não. Obviamente, eles estão cansados, mas a Bíblia diz que na manhã seguinte encontram o inimigo, os atacam, os surpreendem, entram e enfrentam, alcançando uma grande vitória. Agora, ao ler isso, digo a vocês, este é um trecho das Escrituras enorme, enorme, enorme. E muitas vezes não é ensinado como deveria ser. Esta manhã, vamos ensiná-lo em seu contexto. Veremos o que a Bíblia realmente diz. Não vou tentar ser criativo, nem mostrar o que o pastor Chris pensa. Não vou tentar ser engenhoso, nem conectar isso com outras coisas. Vou mostrar a lição da Bíblia que realmente vai ajudar vocês. Ao ler isso, você encontra um equilíbrio importante na Bíblia. Você encontra um equilíbrio que está presente em toda a Bíblia. É um equilíbrio necessário na sua vida, mas que falta para alguns de nós. Você encontra o equilíbrio entre a nossa responsabilidade e a responsabilidade de Deus. Sabe, muitas vezes ao chegarmos à fé em Cristo, pensamos na responsabilidade de Deus. Mas a Bíblia ensina que também temos responsabilidades como seguidores de Cristo. E Deus tem as dele. Neste trecho, você vê o trabalho deles, vê eles lutando, vê o nosso trabalho e o de Deus. Você verá que os soldados de Israel lutam, trabalham, fazem o que devem fazer. Essa é a responsabilidade deles. Mas depois você vê que Deus intervém. Muitas vezes, ao falar sobre esse trecho, menciona-se um milagre, mas na verdade há dois. Há 2 milagres neste trecho. O primeiro no versículo 11, onde a Bíblia diz que Deus envia essas grandes pedras. Vou ler para você em 1 minuto.
Assim ele matou os soldados do exército inimigo enquanto fugiam. Preste atenção, quando se fala sobre a destruição dessas nações, as pessoas perguntam: você já leu a Bíblia alguma vez? Você vê como era Deus e o que Deus fez? Quero lembrar você de que uma das razões pelas quais Deus disse para não fazerem um tratado com essas pessoas é porque Deus estava trazendo juízo por causa do pecado. Ele não estava apenas dando a terra a Israel, também estava julgando aquele povo por sua maldade, porque Deus, embora ame absolutamente, Deus é amor. Você nem consegue definir o amor sem Deus. Deus é santo e Deus é justo. E a Bíblia ensina que eles eram incrivelmente perversos em seus pecados. E a Bíblia nunca negou, desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim, que Deus julga o pecado. Deus julga o pecado. Não me importa o que diga um pastor no noroeste do Arkansas. Não me importa o que diga um pastor em qualquer lugar dos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo. Você não pode tirar da Bíblia que Deus julga o pecado. E o que Deus estava fazendo com essas nações era julgá-las por sua maldade, porque Ele é um Deus santo e justo. Não é diferente de como julgamos as pessoas na Suprema Corte, com os promotores de justiça ou com o xerife. Então, como poderíamos tirar de Deus aquilo que nós mesmos exigimos? Pense nisso por um momento. Só quero que vocês vejam isso. Só quero que vejam isto. É um dos milagres mais impressionantes da Bíblia. No versículo 11, vejam o que Deus faz com as pedras. Já vamos chegar a isso. No versículo 12, Josué sabia que tinha o inimigo em suas mãos. Ao chegar aqui, seguimos a história e ele percebe: nós os derrotamos, estamos vencendo, pegamos esses caras. E assim, enquanto a batalha continua e os soldados acabaram de marchar cerca de 32 quilômetros durante a noite, estão cansados, ficando sem luz do dia, e nos versículos 12 ao 14 é dito o que Josué orou. Pense nisso por um momento, que o sol parasse. Vou ensinar algo. Tenham estado aqui na semana passada ou não, posso colocá-los a par. Ouçam bem, você precisa se fazer a pergunta bem aqui. Josué não buscou a Deus em Josué capítulo 9. Ele não buscou. A Bíblia diz que ele não buscou o Senhor e foi enganado. Ele caiu em um engano. Agora, quando você chega a Josué, capítulo 10, um capítulo depois, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Josué clamou a Deus. Então, o erro de Josué, capítulo 9, foi que eles não buscaram o Senhor. Agora, Josué clamou a Deus e em sua oração fez uma verdadeira oração de fé sobre o sol e a lua. Todos digam amém para eu saber se estão me ouvindo. Um capítulo, um momento de derrota. Pense nisso. Um momento milagroso. Nunca se esqueça disso. Na semana passada, lemos Josué capítulo 9 e falamos sobre o engano e o fracasso de Josué. Ele falhou. O povo irritado murmurava: você está vendo tudo isso? Um capítulo depois, Deus diz: aqui está o mesmo homem que cometeu esse erro. Ele aprendeu com seu erro e responde como precisa responder. Um homem que todos teriam destruído nas redes sociais vê um grande milagre da Bíblia. Nunca se descarte diante de Deus, porque se Ele não te descarta, há esperança. É isso que a Bíblia ensina. Por isso, lembremos disso. Isso ajuda alguns de vocês, embora outros não tenham entendido. O versículo 12 diz: Josué falou com o Senhor. Ele não falou com ele no capítulo 9 e fracassou. E no capítulo 10 ele fala com Deus e veja o que aconteceu. Josué disse ao Senhor, quando entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, falou com ele e orou: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, no vale de Aijalon. Assim o sol se deteve, a lua parou, até que a nação se vingou de seus inimigos. Escutem-me rapidamente, porque muitos pensam: que milagre é incrível. Outros se perguntam: o que está acontecendo, pastor? Eu concordo com a Bíblia, mas isso parece uma loucura. A primeira coisa que eu diria quando vocês leem algo assim ou ouvem falar de milagres na sua Bíblia é que a Bíblia não pretende ser um livro de ciência. Anotem isso. O propósito da Bíblia não é ser um livro de ciência. O propósito da Bíblia é possibilitar que uma pessoa conheça a Deus e o experimente. Amigos, vou falar sobre este livro e espero de verdade que vocês tragam uma Bíblia, porque estaremos sempre revisando-a e tentando dar uma ideia do que ela ensina. Mas o livro que vocês têm em mãos esta manhã é um livro de revelação. Não é um livro de revelação sobre você, mas sobre Deus. A Bíblia não existe para revelar você, mas para revelá-lo, para que você receba o que Ele quer lhe dar. Não é apenas revelação, mas também salvação. É a revelação de Deus para a sua salvação. Agora, a Bíblia realmente revela você. Repito, a Bíblia realmente revela você. Mas ela revela Deus para revelar você, mostrar sua necessidade de salvação, com o propósito de construir em torno da transformação.
A Bíblia não foi dada a você para informação, ela foi dada para transformação. Deus se revela para mostrar a você sua necessidade de salvação, para que você experimente essa salvação e alcance uma transformação na qual possa ser e ter tudo o que Deus deseja para você. Eu poderia fechar minha Bíblia e dizer, você já sabe do que se trata. O propósito da Bíblia, ouça bem, é revelar a glória de Deus. O fato da revelação é este: quem é Deus, a salvação de que você precisava desesperadamente, que Ele providenciou trazendo uma transformação em você. Não aponta para a sua glória, você é a criação. Aponta para a glória dele, ele é o Criador. O fato de a Bíblia não ser principalmente um livro científico não significa que ela esteja errada quanto à ciência. Muitas vezes, ao ler algo, sua mente não consegue compreender, e você quer atacar. Não estou tentando ser rude, mas, por exemplo, as pessoas querem atacar e dizer que não sabem se podem acreditar naquilo. Temos ateus que vêm à nossa igreja e ouvem. Estou muito grato por você estar ouvindo, porque você está fazendo a coisa certa. Deixe-me ver se descubro algo ou se Deus me revela algo. Saber? Ao criticar a linguagem bíblica, esquecemos a nossa própria linguagem. Há pessoas aqui que dizem, adoro ver o sol nascer ao amanhecer. Deixe-me te ajudar cientificamente. O sol não nasce. Não nasce. Vocês estão confortáveis com isso. Você se levanta toda manhã e vê pessoas pagas para aparecer na televisão e dizer, o sol vai nascer aqui e se pôr ali. Amigo, o sol não nasce nem se põe. Do que você está falando? Muitas vezes atacamos a linguagem, mas não a nossa. Sobre o que é essa história do sol e da lua. Escute isso. Um artigo do The Times of Israel, de 30/10/2017, apontou que pesquisadores de Cambridge anunciaram ter identificado o dia do relato bíblico de Josué, capítulo 10, como 30/10/1207. A pesquisa foi publicada no Royal Astronomical Society Journal. A história e o estudo foram respaldados por inúmeros cientistas israelenses. Alguns afirmam outras datas. A discrepância nas datas e os desafios se devem ao fato de que a equação matemática para calcular o retrocesso no tempo é astronômica. No entanto, muitos cientistas concordam que há um dia perdido. Ao calcular o mundo na criação como o entendemos, a maioria dos cientistas acredita que existe um dia perdido. De fato, houve um homem chamado Harry Reamer. Literalmente tenho o livro em mãos ao qual vou me referir agora mesmo, que está no meu escritório. Ele era um cientista cristão, e em seu livro A Harmonia entre a Ciência e as Escrituras, o livro que acabei de te mostrar, ele aponta que vários astrônomos notaram o fato de que há evidências de um dia perdido, e cita um professor cristão de Yale que reconheceu o dia perdido e compartilha uma história, falando sobre um caso real, mas conta como esse professor, seguidor de Cristo, foi procurar outro que não era e lhe disse, você deveria testar a exatidão da Bíblia. Ele sugeriu, por que você não pega os dados sobre o dia perdido? O que aconteceu na história de Josué e vê o que a Bíblia diz? Quando você lê a história no livro, o livro diz isso. Eles concordaram, passou um tempo, e então o professor seguidor de Cristo foi procurar o outro e perguntou, você comparou os dados com a Bíblia? Ouça a resposta do professor que não segue a Cristo. Ele disse, sim, eu fiz isso e provei que a Bíblia não é confiável. Você não espera ouvir isso do seu pastor em um domingo de manhã, não é? Ouça com atenção. Ele disse, quando verifiquei meus dados até o dia em que Josué supostamente ordenou que o sol parasse, meus cálculos mostraram que não era um período de 24 horas, não, mas sim de 23 horas e 20 minutos. A Bíblia está errada por 40 minutos. Não há como ser exato. Ouça isto. O professor cristão disse, acho que você precisa continuar lendo sua Bíblia. Foi isso que o professor não crente fez. Assim, ele chega ao livro de Isaías, capítulo 38. Se você for ao capítulo 38 de Isaías, vai ler sobre o rei Ezequias. Deus aparece para ele e diz, você vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias suplicou ao Senhor para viver e Deus permitiu. Ele lhe deu mais anos e queria um sinal de Deus para lhe mostrar que você me deixaria viver mais. A Bíblia diz que Deus responde. Isaías, capítulo 38. E ele disse, vou voltar o relógio de sol 10 graus. Foi o que aconteceu. Você encontra isso em Isaías capítulo 38. O sol se detém. Você vai encontrar. Quando o professor viu isso na Bíblia, isso é contado na história desses dois homens, uma história real. Ele disse que abaixou a cabeça e confessou sua necessidade do Senhor e disse, agora eu creio. Porque encontrou os 40 minutos perdidos que lhe permitiram acreditar. Um dia de 24 horas completamente perdido você só encontra na Bíblia. Isso é muito bom? Ouvi.
Se alguém tiver dificuldade com o que vou dizer, se você pode acreditar em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, você pode acreditar em qualquer milagre na Bíblia. Se Deus tem a capacidade de criar, Ele tem a capacidade de controlar. Você deveria anotar isso. Se Deus pode criar, Ele pode controlar, ok? Pense nisso por um momento. Por exemplo, quando seu carro quebra, certo? Como quando o meu carro... Vou me usar como exemplo. Quando meu carro quebra, eu não sou mecânico. Eu não criei o carro. Eu só os dirijo todos de acordo? Quando tem um problema com o meu carro, que é da marca Ford, embora eu saiba que alguns aqui preferem a Chevrolet, eu oro por vocês, mas eu dirijo um Ford, eu levo de volta para a Ford, porque eles são os criadores. Eles sabem o que fazer. Eu olho para aquilo e penso, não faço a menor ideia. Eles olham para aquilo e dizem que isso está errado. Se você pode criar, você pode controlar. Esse é o equilíbrio que quero que entenda enquanto analisamos este texto. Veremos os principais ensinamentos. Quero que preste atenção à oração que ele faz. É isso que ele faz. E você precisa pensar sobre isso. Quero dizer, de onde Josué tirou essa ideia de pedir para o sol parar? De onde vem sequer essa oração? Aqui você está lutando, é o que a Bíblia ensina. Ele percebe, ei, eu quero acabar com isso. Acabamos de marchar a noite toda. Não quero que essa batalha continue se prolongando. Então Deus faça o sol parar e a lua parar. De onde você tira esse tipo de oração? E então a Bíblia menciona claramente nos versículos 12 e 13 que o sol parou completamente. Isso me faz lembrar de um versículo na sua Bíblia relacionado à sua vida. Você deveria anotar isso. Hebreus 11:6. Veja o que a Bíblia diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Josué teve fé para dizer, confiarei em Deus. Vou acreditar em Deus. O fato de ele ter feito essa oração mostra que ele acreditava que Deus poderia fazer isso. Quem se aproxima dele deve crer. Josué não está lá esperando ou jogando algo aleatoriamente. Ele acredita nisto, que Deus existe e recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Isso levanta esta pergunta. Só quero que pensem sobre isso. Não podem perder o momento. Às vezes, tornamos esses momentos tão grandiosos que deixam de ser práticos. Josué está em uma batalha agora. Você já enfrentou uma batalha? Todos nós, certo? Alguns tiveram uma batalha a caminho da igreja esta manhã. Eu disse para vocês acordarem cedo. Eu disse, levantem-se, arrumem-se, vamos. Por que chegamos na hora? Vamos, vi chegando atrasados. Eu vi, eu observei. Quando você finalmente chega aqui, ele está tão agitado, cara. Você fica tipo, cara, me ajuda, não é? Então pensem nisso por um momento. Ele está em uma batalha e quer vencer a batalha. Então ele está pensando, como eu ganho a batalha? Como obtenho a vitória? E em sua mente, sendo o homem realmente o estrategista que era, ele pensa, ei, acho que isso é o que faria a diferença neste momento. Isso é a oração. É que estou na batalha e na vida. Tenho todas essas demandas, preocupações e problemas que enfrento. A Bíblia te ensina isso. O que eu preciso agora? O poder da oração é isso que ele faz. Deixe-me te fazer esta pergunta. Você está crendo em Deus por tudo aquilo que Ele quer que você creia em sua vida? Você está em um momento da sua vida? Ele não sabia que estaria neste momento da vida. Ninguém lhe disse que este seria o momento. Isto é o que você vai precisar. Ninguém o preparou para isso. A realidade é que ele está em um momento. Ele olha o momento, mas sua mente está em Deus. Confia em Deus, acredita em Deus. Ele diz, isto é o que preciso de Deus agora. E ele expõe isso, crendo que Deus pode livrá-lo. Você vive assim? Vou te dar uma lição. Olhe esta. Precisamos de fé para crer em Deus por coisas nunca vistas. Josué tinha essa fé. Jamais viu o sol parar. A Bíblia diz no versículo 14 que isso nunca aconteceu antes nem depois. E mesmo assim, ele tinha essa capacidade e precisamos de mais cristãos assim. Precisamos de mais cristãos que vivam e aprendam com uma vida como a de Josué. Porque às vezes os cristãos, se não vimos, não vamos fazer. Não é verdade? Mas ele literalmente diz, ouçam, algo que nunca vi, algo que nunca me aconteceu, mas é isso que eu preciso na minha vida. Eu peço isso a Deus. Precisamos ter fé para crer em Deus por coisas que nunca vimos. De onde sequer surge um pensamento assim? Mas sabe de uma coisa que eu tenho certeza? Josué sabia, você deveria anotar isso, né? O quão poderoso, grande e forte é Deus. Ele não estava fazendo o seu pedido baseado em si mesmo. Ele estava fazendo o seu pedido baseado em Deus. Então foi a visão que ele tinha de Deus que lhe deu confiança para pedir algo assim a Deus. Ele sabia que Deus pendurou as estrelas no espaço. Sabia que Deus falou e o mundo passou a existir. Acho que essa oração não é sobre Josué, mas sobre Deus. É isso que você vê aqui. Sabe o que fazemos? Vou te contar. Vou ajudá-los. Sabe o que eu faço? Eu faço Deus parecer tão pequeno. Quero dizer, me pego pensando, simplesmente não acredito que isso vá acontecer. Não acho que vá dar certo. Não acho que algum dia vamos resolver isso. Não vejo como poderíamos avançar. É aí que eu vivo.
Como Josué, quando o tempo está acabando, pensamos que não vamos conseguir terminar. Não é isso que Josué faz. Josué dá um passo à frente por sua fé em Deus. Vejam, na vida vemos tudo o que acontece ao nosso redor, como Josué. Josué olhando para a batalha, observando o que precisa ser feito. Tendemos a ver tudo o que acontece ao redor e esquecemos. Alguns de nós esquecemos disso no casamento com os filhos, nas finanças, na atitude, na perspectiva e em como falamos, tratamos e nos dirigimos aos outros. Quando esquecemos, Ele é todo-poderoso. Esquecemos que Ele é todo-poderoso. Esquecemos que Ele é o Deus eterno. Aprendemos que, ao vislumbrar quem é Deus, isso muda como eu oro. Muda a maneira como eu vivo. Porque quando vejo o quão grande e poderoso é Deus, o grande problema que tenho diante de mim se torna algo muito pequeno. E essa é exatamente a imagem que temos de Josué. Josué está observando as nações guerrearem entre si, e ele tem virtude suficiente e foco em Deus para parar. E diz: Deus, eu creio que tu podes intervir. Eu diria a todos nesta manhã, que domingo para vir. Não sei batalhas você está enfrentando. Permita-me dizer isto aos que estão em bons momentos. Não sei batalha você enfrentará. Talvez seja uma batalha de relacionamento para nós. Talvez para nós seja uma batalha financeira. Mas o que precisamos fazer em cada batalha da vida é lembrar o quão grande é Deus e que não há nada impossível para Ele. Essa era a atitude de Josué. Ele aprendeu isso com seus fracassos? Josué aprendeu isso com seus fracassos. Foram seus fracassos e ver como Deus respondia mesmo assim, que o ajudaram a perceber que se Deus pode perdoar cada erro que cometi, também pode me ajudar em qualquer circunstância. Não para cometer o erro, mas para realizar o que Ele quer de mim. Não sei, mas posso te dizer isto. Era uma perspectiva. Era uma visão que Josué tinha de Deus que o levou até esse lugar. E quero dizer isso a todos. Quero que me escutem com muita atenção, porque olha, há uma fé da qual se fala e se prega em nossas igrejas hoje. E não é a fé da Bíblia. Este é um princípio importante em nossa fé. Hebreus 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza do que se espera. Que o sol pare, que a lua pare. Veja isso, a convicção do que não se vê. Isso soa como uma contradição. Isso soa como contradição para alguém. Para o seu pastor sim, se para vocês não. Mas essa é a realidade. A Bíblia diz que a fé é ver o futuro no presente. É crer, é confiar. E por sinal, há coisas na vida em que é preciso acreditar antes de ver. Conto que Amy e eu passávamos por momentos difíceis em nosso casamento e eu sentia que Deus me chamava ao ministério e via como Deus transformava a minha vida. Minha esposa dirá a vocês que eu sentia um peso de dizer: não vamos conseguir, não vou conseguir cumprir os propósitos e planos de Deus se não colocar as coisas em ordem. Comecei a crer em Deus e agir conforme a sua palavra. Comecei a tentar fazer o que sentia que Deus me chamava para fazer. Me cerquei de ensinamentos de Deus e de sua palavra sobre o casamento. Comecei a me cercar de homens piedosos que tinham casamentos piedosos. E simplesmente me entreguei por completo, crendo. Eu podia enxergar o que não podia ver, acreditando que Deus podia me dar o que eu não estava experimentando. E Deus nos chama em todas as áreas da vida. Isso faz parte da nossa fé. Deixem-me mostrar como isso funciona. Vejam a próxima lição. Precisamos de fé para obedecer a Deus antes de entender tudo. Muito frequentemente você já fez isso alguma vez? Eu sei o que Deus fez na sua vida, mas não sei se Ele pode fazer na minha. Se eu tratar a outra pessoa como mais importante do que eu, deixe-me te dizer o que ela fará em resposta a mim. Não haja como se não entendesse o idioma que estou falando. Mas a realidade é que é isso que fazemos. Tendemos a recorrer aos princípios de Deus, à palavra de Deus, a quem Deus é, ao que Deus faz. Tendemos a pegar, pensem nisso por um momento. Temos a tendência de pensar em nossos limitados 30, 40, 50 anos de experiência. E comparamos isso com o Deus Todo-Poderoso que criou o universo. Sim, isso te impacta. Sério, isso me impactou. Precisamos de fé para obedecer a Deus antes de entender tudo. É assim que Deus age. Olhe para o versículo 8. É enorme. O Senhor disse a Josué: não temas, porque eu os entreguei em tuas mãos. Nenhum deles poderá resistir a ti. Agora ouça com muita atenção. Isso soa exatamente igual a Josué, capítulo 1, versículo 5. Então o que você tem é a palavra de Deus. Escute, isso é tão bom. Você tem a palavra de Deus encontrando o homem de Deus. Escute no meio de uma batalha, dando-lhe confiança para enfrentá-la. O que lhe deu confiança na batalha? A palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 5, Deus aparece novamente. Deus não lhe dá uma palavra nova para a batalha. Ele lhe dá a mesma palavra para a batalha, porque uma palavra de Deus basta para qualquer batalha. Vamos lá, agora há um problema com isso, eu admito.
Escutem, quero que notem, vocês perceberam que o versículo 8 vem antes do 11 e do 12? Vocês viram isso? Meus pais pagaram caro pela minha educação. Mas escutem, o versículo 8, caso alguém tenha perdido. Depois o versículo 11, milagre. Depois o versículo 12, milagre. Deus fala antes que o milagre aconteça. Agora só há um problema. Escutem, ele não diz como nem quando. Por isso alguns de nós estamos chateados com Deus hoje. Ele não diz como e não diz quando. Faz uns 6 meses eu estava bem aqui com alguém depois do culto de domingo de manhã e essa pessoa chorou porque tinha sido tão fiel a Deus e não tinha visto a recompensa. Agora eles continuavam confiando em Deus, acreditando em Deus. Não é uma crítica a eles nem nada do tipo. Eles estavam confiantes, mas choravam porque ainda não tinham alcançado a vitória. E então, há cerca de 30 dias, celebrei com eles as vitórias que Deus lhes dera em suas vidas. Há períodos de espera, estações em que não é visto. Às vezes lemos a Bíblia assim e tudo acontece num instante. Pensamos, isso é glorioso. Mas esquecemos de Jó e também de Paulo. Esquecemos de outras histórias bíblicas em que simplesmente levou mais tempo. Deus não diz como nem quando, apenas que você vai vencer. Bem, me conta, Senhor. Não vou te contar. Quero que você viva isso. Me ajuda, não é? Não é? Quer dizer, onde estão todos os detalhes? Alguns de vocês estão pedindo coisas a Deus e Ele está dizendo, confie em mim. Quero confiar em ti. Eu quero agora mesmo, mas não é assim que Deus age em nossas vidas. Olhe para o que você vê aqui. Me escute com muita atenção. Você vê um equilíbrio perfeito nas Escrituras e no que Deus quer que entendamos. Deus está agindo, mas ouça, o seu povo também está agindo. É um equilíbrio. Eles estão fazendo o que devem para aquilo a que foram chamados e o que lhes cabe. No meio do trabalho deles, Deus também está agindo. Deixe-me te dizer qual é o conector. Você já pensou sobre isso? Qual é o conector? Bem, Deus está agindo. Eu não vejo nem entendo. Não sei como Ele está agindo, mas sei que Ele está agindo porque a Bíblia me diz isso. Estou aqui lutando e tentando ser fiel e fazer o que Deus me chamou para fazer. Como conecto o que posso ver com o que não posso? Eu não inventei a resposta. Eu li e encontrei na Bíblia. Agora vou te dar. Qual é o grande conector? Você deveria anotar isso. A palavra de Deus e a oração. Esse é o grande conector. Quando você precisa de algo na batalha, mas ainda não tem, e se pergunta o que realmente precisa, é por isso que Deus te dá a oração. Por isso, quando você não ora, perde o grande conector. Por isso, Deus te dá a sua palavra. Mas se você não a lê, perde o grande conector. A palavra de Deus é a sua promessa. E sejamos sinceros, porque tenho que admitir, às vezes minha fé ainda luta. Alguém pode dizer amém para eu me sentir normal? Não sei. Olhem, Deus fez grandes coisas na minha vida e nas igrejas que me permitiu pastorear, mas nem sempre tenho aquela fé de o sol para. A Amy sabe disso e diz, é verdade, eu sei tudo sobre isso, mas vocês nem sempre sabem. Às vezes me pergunto, o que você está fazendo? Por que está fazendo isso? Não entendo por que permite isso na minha vida. Agora aprendi a resposta de Deus para isso. Quase sinto que às vezes Deus responde às minhas perguntas. Eu criei o universo e tudo o que há nele. Eu meio que sei o que estou fazendo. Você já pensou sobre isso? Quero dizer, Deus criou tudo. Ele controla tudo. Por exemplo, na Bíblia, Romanos 8,28 diz que Deus pode até pegar o mal e tirar algo bom disso. Para aqueles que o seguem, o amam e o servem. Então a fé sempre diz isto. Onde Deus guia, Deus provê. Você vê isso no milagre do sol. Eu poderia contar centenas de histórias assim na minha vida. Quando eu dizia, não sei o que vamos fazer, não sei como vamos conseguir, sinto que Deus me guia em uma direção. Eu conheço a batalha, não preciso senti-la. Eu a vejo. Estou na batalha e lutando, mas sei que Deus me trouxe até aqui. Eu espero, confio nele e Deus sempre me livra. E eu quero que você perceba isso. Josué recebeu essa promessa de vitória, mas ele ainda não tem a vitória. Então o que ele faz? Versículo 12. Observe como o versículo 12 começa. Então Josué falou ao Senhor. Olhe para isso. Quero que você entenda quando. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, sabe o que eu aprendi sobre a vida? Porque eu sei que aqui há alguns homens durões, certo? Eu entendo. O que eu aprendi na vida é que a maioria de nós não é forte nem corajosa. Pastoreei muitas pessoas durante anos e estou aqui para dizer, a maioria de nós não é forte nem corajosa. Deus se aproximou de Josué, considerado forte e corajoso, e lhe disse 4 vezes, seja forte e corajoso. Por que dizer isso a alguém assim? Porque provavelmente ele não é muito forte e provavelmente não é muito corajoso. Nós perdemos essas coisas. Deus vem, sabe o que está por vir e dá um passo à frente.
Você se surpreenderia com quantas vezes a Bíblia ensina a ser forte e corajoso diante dos desafios da vida. Agora Deus diria: preciso que seja forte, preciso que seja corajoso, não preciso confie em si mesmo, preciso confie em mim. Mas a verdade é, posso ser muito honesto com vocês? Alguns de vocês estão mais do que dispostos a assumir riscos nos negócios ou em suas carreiras profissionais. Mas a maioria dos seguidores de Cristo, quando se trata de compartilhar sua fé, vivê-la e ser tudo o que Deus quer, temos medo de correr riscos. Temos medo de fracassar e temos medo de morrer. A maioria dos seguidores de Cristo não anda com confiança porque não desenvolveu sua fé. Pergunto a todos aqui, vocês querem mudar isso? Ou seja, vocês querem ser pessoas de fé, porque fé é agir de acordo com a palavra de Deus. Isso é tão bom que não quero que você perca. Mas muitas vezes, quando ouço essa passagem ensinada, a ênfase está no sol. Parar. Você pode ler livros, ouvir mensagens, e os pregadores chegam lá e dizem: precisamos de fé, precisamos pedir a Deus por sonhos, ambições, destino e coisas assim. E eu entendo. Ouça-me com muita atenção. O versículo 12 não é o versículo poderoso do capítulo 10 de Josué. O versículo 11 não é o versículo poderoso do capítulo 10 de Josué. O versículo realmente poderoso do capítulo 10 de Josué, onde o sol para e Deus lança granizo, grandes pedras para lhes dar a vitória, é o versículo 8. O versículo 8 é o fundamento do capítulo 10 de Josué, o versículo-chave. O Senhor disse a Josué: não temas, porque eu os entreguei em tuas mãos. Nenhum deles poderá resistir a ti. Você sabia que Josué fez esse tipo de oração porque ele tinha esse tipo de promessa? Não perca isso de vista. Não se trata da oração. Trata-se da promessa. É a promessa que dá confiança. É a promessa que dá força. A promessa é o que dá coragem para orar. Esse tipo de oração, a promessa é o que Deus disse. Josué alinhou seu pedido com a promessa de Deus. Quer saber onde mais você vê isso nas Escrituras? Deus alinhando seu pedido com a promessa. Quando o Filho de Deus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus permite que minha vida se alinhe com o que você deseja, porque se eu puder me alinhar com o que Deus quer, Deus nunca perde uma batalha. Vamos lá, pense nisso. Deus nunca perde uma batalha. Então a fé está em Deus. Não se trata de Josué. Não se trata da fé de sol parar. Eu louvo a Deus. Existe tal fé. Isso é um desafio para nós. É incrível para nós. E esta passagem das Escrituras não é sobre Josué. Esta passagem das Escrituras não é sobre os filhos de Israel. Esta passagem das Escrituras trata de que Deus cumpre todas as suas promessas, mesmo que tenha que mover o céu e a terra para isso. É disso que este texto trata. E o que aprendemos aqui é que temos um Deus extraordinário. E porque temos um Deus extraordinário, isso exige uma fé extraordinária. Deus é fiel às suas promessas, e Ele é fiel às suas promessas de maneiras incríveis, e Deus moverá o céu e a terra para cumprir suas promessas. E é por isso que você precisa aprender a palavra de Deus. Por isso você precisa aprender as promessas de Deus. Anote Romanos 10, 17. Por exemplo, se você está aqui e pensa: pastor, você tem razão. Eu preciso me tornar uma pessoa de fé mais corajosa, disposta a assumir mais riscos, todas essas coisas. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem de ouvir a palavra de Deus, as promessas de Deus, o que Deus tem para a minha vida. E quanto mais fé você tiver na palavra de Deus, na promessa de Deus, no que Deus disse, mais fé você terá em sua vida para obedecer ao que Deus disse. Cara, li uma ótima citação esta semana. Só vai levar um momento para explicar. É de Charles Spurgeon. Veja o que diz: não somos salvos pela obediência. Deixe-me dizer isso com profundo amor e compaixão. Não digo isso para ofender, mas fés como o mormonismo e outras atualmente ensinam que você deve trabalhar e trabalhar. Isso não é o que a Bíblia ensina. Eu vou te dar Efésios capítulo 2. Leia e estude. Efésios 2 deixa isso claro. Eu poderia te dar passagens, mas em Efésios 2, não somos salvos pela obediência, pois você já foi desobediente. Cada um de vocês olhou para dentro e disse: não estou. Sua esposa dirá: verdadeiro? De jeito nenhum, meu amigo. Não somos salvos pela obediência. Nós já éramos desobedientes. E quantos? Mesmo quando pensa que está com Jesus. O que está acontecendo? Você ainda percebe que está lutando. Não somos salvos pela obediência. Ouça isso. É o resultado da salvação. Eu sirvo a Deus porque aprendi quem Ele é. Eu sirvo a Deus pelo que Ele fez por mim. É um amor em resposta, ensina a Bíblia. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Portanto, não somos salvos pela obediência. Somos salvos pela fé, porque a fé nos leva a obedecer. Quanto mais eu creio no que Deus diz, mais eu o obedeço. Muitos trabalham, lutam e sofrem tentando chegar ao céu, mas continuam miseráveis.
Porque ouçam-me, porque não colocaram sua confiança em Cristo, em sua palavra, no que ele fez. Assim sua fé é feita pelo homem, não produzida por Deus, porque eu confio no que Deus disse. Eu adoro isso. Quero que vocês vejam isso. Salvos pela fé. A fé nos leva a obedecer. Isso está em Josué, capítulo 10. Se alguma vez houve uma declaração para Josué 10, é que a fé é fraqueza. A fraqueza de Josué que enfrentou uma derrota total no capítulo 9. A fé é fraqueza. Apegar-se à força e tornar-se forte ao fazer isso. Isso é bom. Só quero pausar para que vocês saibam que isso é bom. Essa é a fé em Cristo. A fé em Cristo é pegar minha vida nas batalhas da vida e colocá-la nele. Fé no que Deus disse e agir de acordo. Então, através da força, das promessas e da verdade de Deus, Ele concede a vitória, não por minha causa, mas porque é isso que Ele faz. Josué orava e agia com fé nas promessas de Deus. E como Deus cumpriu. Deixe-me te perguntar, que passo de fé você precisa dar? Que oração de fé você precisa fazer? Para alguns de vocês é vir a Cristo. Para alguns de vocês é parar de pensar que seu intelecto é maior do que o dele, deixar isso de lado e abraçar a fé e a confiança no que o Senhor Jesus Cristo disse. Talvez seja se associar a uma igreja que pregue a palavra de Deus para servir e impactar a família de Deus e para a sua glória. Para alguns, isso significa se envolver em um ministério, não apenas receber, mas também dar. Para outros, convidar alguém para a igreja ou compartilhar sua história pessoal. Hoje entrei e conversei com algumas pessoas. Me disseram, estamos nos inscrevendo nas aulas da Jornada de Vida em Permanência. Respondi, isso é incrível. Isso alegrou o meu dia. Esse foi o melhor presente de aniversário que já recebi. Ouçam, façam as aulas da Jornada de Vida em Permanência. Se vocês precisam aprender no que acreditam, vão para fundamentos. Se for para aprender a caminhar com Deus, vão para a aula enraizado. Ou vão para a terceira aula, que trata sobre seus dons espirituais. E façam a quarta aula se precisarem aprender como transformar sua vida em uma demonstração para a glória de Deus. Parem de confiar na sua criação, sabedoria, força, percepção e capacidade de manipular ou coagir. Conquiste o que deseja com palavras e confiando que Deus pode agir em e através da sua vida. Para alguns é doar. Façam isso. Eu adoro o versículo 11. Olhem, enquanto fugiam de Israel, este é o povo contra quem lutavam. Enquanto desciam, o Senhor lançou grandes pedras do céu sobre eles. Se continuar lendo, verá que morreram mais por granizo do que pela espada dos filhos de Israel. Sabe o que isso quer dizer? Deus sempre vence a maior batalha porque Ele é mais poderoso do que você. E a maneira de vencer as batalhas da vida é confiando nele. Nosso trabalho é confiar nele. Nosso trabalho é segui-lo e obedecê-lo onde e quando ele quiser. Você aprende isso pela vontade de Deus revelada em sua palavra que guia sua vida para onde ele deseja. Assim, Deus se manifesta e faz o que só ele pode através da sua obediência. Ouça bem, não se trata de para onde você vai, mas para onde Deus vai. O Deus do universo está com você. Isso é Josué. Não se trata de para onde Josué ia. Trata-se de para onde Deus ia. Eles tomaram a região sul para conquistar toda a nação. Não se tratava de para onde Josué ia. Tratava-se de para onde Deus ia. Mas porque Deus estava com Josué, Josué obteve a vitória. Tendemos a pedir a Deus que se una a nós para alcançar a vitória, em vez de nos unirmos a Deus naquilo em que Ele quer nos dar a vitória. Estou aqui me animando por dentro sozinho, então não preciso dos seus améns. Quero que você entenda isso, já terminando. Vamos parar. Eu disse a Amy que viria com uma mensagem, mas serão duas. Estou te dizendo, serão duas. Então vamos lá. Esta é a próxima lição importante que eu quero que vocês aprendam. Tenho plena consciência de que o que Deus tem para mim não pode acontecer sem Deus. Isso deveria nos levar a buscá-lo em um nível mais alto. Isso você aprende em Josué 10. Porque Josué não podia fazer o sol nem a lua pararem. E Josué não podia lançar um arsenal do céu. Josué tinha uma incapacidade de prover o que precisava em sua vida. Josué tinha uma incapacidade de prover o que precisava em sua vida. Então, qual é a chave de Josué 10? Ele buscou a Deus em um nível mais alto. Ele buscou a Deus em um nível mais alto. Por isso enfatizamos os grupos de discipulado e as aulas para casais. Oferecemos tudo o que oferecemos regularmente. É porque sabemos que você precisa de mais compreensão e ensino sobre o que Deus tem para você, se quiser alcançar o que Ele deseja. E quero te dizer esta manhã, quando você dá um passo de fé e confia em Deus e acredita nele mesmo quando não vê ou entende, é isso que Deus quer que você faça. Eu vou começar a fazer isso. Deus cumpre no seu tempo.
A lição de Josué 10 é que se você olhar para o quadro completo, Deus honra aqueles que o honram. Josué honrava a Deus com seu pedido. Deus, eu simplesmente creio que tu tens a capacidade de me dar o que preciso para obter a vitória na batalha para a qual me chamaste. Por isso eu te busco em um nível mais alto. É por isso que devemos começar a estender nossa fé em direção ao futuro. Quero dizer isso à nossa igreja. Não quero viver em uma zona de conforto, quero viver em uma zona de fé. Você deveria anotar isso. Deus não te chama para construir conforto. Você não é chamado para uma zona de conforto, mas sim para uma zona de fé. E é para isso que Deus nos chamou a todos para orar. Esse tipo de oração em que olhamos para a sua promessa e dizemos: Deus, tu prometeste isso para a minha vida e eu te sigo em obediência. Então oro para que entregues o que for necessário para a minha vida. Ao crer em Deus e no que Ele disse em sua palavra, Deus sempre cumpre. Podemos nos tornar ousados. As pessoas falam sobre essas orações ousadas. Tornamo-nos ousados em nossa oração quando nosso pedido está fundamentado nas promessas de Deus. Não me lembro quem disse isso primeiro, mas um pastor disse uma vez: se Deus te disser para ir atrás da baleia Moby Dick, leve molho tártaro. Eu adoro isso. Isso é fé, amigo. Isso é crer em Deus. Se a promessa diz que Deus pode trazer isso para a minha vida, eu não sei como Ele vai fazer nem quando Ele vai fazer. Tudo isso. Mas vou pedir que Ele faça porque esse é o tipo de Deus que Ele é. Fico muito frustrado ao ouvir pessoas dizerem: isso é do Antigo Testamento, Deus não muda, eu não preciso que Deus pare o sol. Alguém diga, amém. Estou ficando mais velho, amigo. Eu não preciso que Deus faça o sol parar. Isso era uma necessidade nacional para os filhos de Israel. Mas vou te dizer do que eu preciso: sabedoria nos meus relacionamentos. Com certeza precisei de ajuda no meu casamento e de consolo na minha dor. Precisei de recursos nas minhas finanças. Às vezes precisei de transformação na minha atitude, perspectiva e palavras. Cara, ser pastor por 25 anos, houve momentos em que precisei de mais poder nas minhas igrejas. Preciso ver pessoas vindo à fé em Cristo, porque essa é a missão, o mandamento que Deus me deu. Preciso ver vidas transformadas, porque é para isso que Deus nos mantém aqui. Eu te digo, me escute, não sei qual batalha você está enfrentando. Pode ser que eu não a tenha mencionado esta manhã, mas sei disso. Deus é maior do que a sua batalha. Ao focar nele e lembrar o quão grande ele é, isso me inspira a orar pelo que preciso, porque sei que estou caminhando nas promessas de Deus. A lição que vemos aqui, ouça isso com muita atenção, porque já estamos terminando. Sei que vocês estão surpresos, mas já terminamos. Ouçam com atenção. A lição é que às vezes, nas batalhas espirituais ou da vida, essas crises simplesmente podem chegar. E deixem-me dizer o que Josué 10 ensina a vocês. Alguns de vocês precisam disso. Essas batalhas da vida, essas crises, podem chegar à nossa vida. E é isso que a Bíblia diz. E Deus, porque te prometeu certas coisas, intervirá sobrenaturalmente para honrar suas promessas. Que quando seus filhos levam sua palavra a sério, alguns de nós nem sequer conhecem sua palavra nem suas promessas. Hoje você tem um ótimo começo porque está aqui aprendendo sobre as promessas dele. Não se trata de só parar, nem você alcançar destino. Trata-se de você estar onde Deus quer você esteja. E quando você está onde Deus quer, Ele cumpre, porque Ele prometeu. Eu vou cumprir quando você estiver onde quero que esteja. Sabe o que eu acho que alguns diriam hoje? Quero falar sobre isso. Às vezes, ao ouvir sobre milagres na Bíblia, tendemos a nos empolgar. Você já percebeu como as pessoas se empolgam com os milagres bíblicos? Por exemplo, eu te garanto, alguns pensam: o pastor vai falar sobre o sol que parou, mal posso esperar, mal posso esperar. Vamos lá, nós ficamos tão animados com os milagres da Bíblia. E se Deus fizesse isso na minha vida, vamos lá, se Deus fizesse isso por mim, se Deus fizesse o sol parar para mim, eu continuaria no meu casamento. Eu faria isso ou aquilo. Eu confiaria nele, eu acreditaria nele. Se eu pudesse ver o que eles viram, deixe-me dizer, meu amigo, Deus pode não ter parado o sol para você, mas enforcou seu filho por você. Ele pendurou Jesus Cristo numa cruz porque você e eu somos pecadores, nos separando de um Deus santo. E Deus nos amou tanto que disse: olha, fazer o sol parar é algo muito passageiro. Deixe-me te dar algo eterno. Eu pagarei a pena pelo seu pecado para que você seja perdoado e possa sair da sua experiência do capítulo 9, onde você não me seguiu nem me ouviu. E um capítulo depois, você pode experimentar os maiores milagres da sua vida. Porque entreguei Cristo para guiar, prover e mostrar-lhe cada promessa e torná-la realidade em sua vida. Não sei vocês, mas o maior milagre não é o sol ter parado. O maior milagre é o Filho pendurado na cruz para o seu perdão e o meu para um relacionamento com um Deus santo e todo-poderoso. E não há nada que Ele não possa fazer em nossas vidas. E hoje deveríamos sair daqui mais entusiasmados do que nunca para aprender as promessas de Deus e aplicá-las às nossas vidas. E se você faltar na próxima semana, vai perder, porque na próxima semana eu vou te dizer como fazer isso.